Sua libido tá baixa. Será que isso é falta de testosterona? Falta de algum suplemento, tipo maca peruana, tribulus terrestre, ashwagandha, tadalafila, sei lá mais o que a internet inventa toda santa semana? Calma, que a gente vai conversar isso hoje. Bom, porque sinceramente, se você for ouvir boa parte do que circula por aí, parece que a libido é uma coisa bem simples, que ou você está com algum hormônio baixo, do tipo testosterona, ou então está faltando algum composto milagroso que tem alguém tentando te vender a todo momento. Mas infelizmente, ou felizmente, não é tão simples assim. A libido é um dos fenômenos mais complexos da fisiologia e do comportamento humano. E é justamente por isso que quase sempre, quando alguém vende uma solução, uma explicação muito simples ou um suplemento muito milagroso, a chance de estar falando alguma besteira é bem alta. Antes de tudo, o que diabos é essa tal libido? Bom, a libido é basicamente a motivação, o interesse, a vontade pela atividade sexual. Só que aqui já começa a ter uma confusão importante, porque ter uma libido mais baixa não significa automaticamente que aquela pessoa tem um problema. Tem gente que simplesmente tem pouco interesse sexual e não sofre com isso e tá tudo bem. Isso não é necessariamente uma doença, não é necessariamente uma disfunção e não é automaticamente algo que a pessoa tem que corrigir ou que precisa ser corrigido por um medicamento, suplemento ou coisa do tipo. Agora, para outras pessoas, a libido baixa pode realmente causar um sofrimento, pode afetar a autoestima, bem-estar, relacionamento e até mesmo gerar uma frustração ali com relação ao casal, conflito com a parceira, com o parceiro, insegurança ou até mesmo aquela pessoa pode ter uma sensação de que ela tem alguma inadequação. Mas bom, então a primeira coisa que eu quero deixar bem clara nesse vídeo é que assim, a libido baixa não é automaticamente um sinônimo de patologia. Pelo amor de Deus, não saiam mais falando isso por aí, tá bem? Você pode falar, tá, Thales, beleza, eu entendi, mas como que essa tal libido funciona? Me explica um pouquinho mais. Bom, aqui começa a parte que a internet adora simplificar de um jeito assim muito, mas muito grotesco. Primeiro que a libido não é controlada por uma única substância, por um único hormônio ou coisa do tipo. Ela é de uma interação entre o cérebro, entre o sistema endócrino, entre o contexto emocional, entre experiências prévias, entre o ambiente, a própria relação interpessoal. E dentro disso, nós temos, assim, numerosos, mas muito numerosos neurotransmissores e hormônios que estão envolvidos nessa complexa interação de excitação e de inibição do cérebro. No que diz respeito à excitação, quando a gente pensa nesse quesito, nós podemos apontar para o sistema de recompensa, ou nesse caso, o sistema dopaminérgico, como principal orquestrador do desejo, com a testosterona e com o estrogênio, que desempenham também um papel nessa disposição para o desejo sexual. Então, logo de cara, você já percebe que não é um único hormônio, que não é uma única substância. Enquanto isso, a serotonina e a prolactina, os opioides e os endocannabinoides que medeiam esse prazer e a satisfação, e eles são amplamente inibitórios nesse contexto. Então, meu pupilo, minha pupila, o cérebro não funciona com um botão de desligar e ligar a questão da libido, tá? Pelo amor de Deus. A gente está falando de uma balança extremamente complexa entre sistemas que facilitam e sistemas que freiam esse desejo e outras inúmeras vertentes quando a gente pensa nesse contexto da libido. E saindo um pouco da biologia, porque a libido ela tá longe, mas bem longe de ser somente neurotransmissores e um hormônio, nesse caso, tá? O contexto com relação à libido, ele pesa muito. E por que eu tô te falando isso? Porque muitos acham que arrumando dopamina, arrumando testosterona, arrumando serotonina e tudo isso, a libido ficaria assim no talo, sabe? Estourando. Mas se a pessoa tá dormindo mal, trabalhando igual um condenado, ansiosa pra cacete, deprimida, cheia de conflito no relacionamento. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Com fadiga acumulada, às vezes com dor, uma baixa autoestima por conta do corpo, a imagem corporal tá ruim ou coisa do tipo, e ainda assim tá tomando um antidepressivo, obviamente que o problema nesse caso não são os hormônios ou até mesmo os neurotransmissores, e sim a vida real. Infelizmente, a vida real é assim, ela contribui para uma libido mais baixa. E isso precisa ser dito, porque sim, de verdade, muitas pessoas querem uma resposta simples para um fenômeno que é extremamente profundo, que é extremamente complexo, que é multifatorial pra caramba. E na maioria das vezes, quando a gente fala de uma libido mais baixa, é mais uma consequência de uma vida completamente bagunçada em todos aqueles setores que eu citei anteriormente, do que necessariamente uma falta de hormônio, uma falta de transmissor ou coisa do tipo. Tá, Thales, eu entendi. Beleza, entendi como é que funciona a libido, mas e os suplementos? Como é que eles funcionam? Honestamente, não existe hoje um suplemento com boa evidência, com evidência realmente robusta, consistente e de alta qualidade pra gente aumentar a libido de forma confiável na população geral. O que nós temos são estudos pequenos, heterogêneos, muitas vezes curto e com uma formulação assim bem diferente
diferente entre eles, desfechos subjetivos, alto risco de viés, e assim, de verdade, a gente tem muito, mas muito efeito placebo nesse sentido, onde grande parte desses suplementos apresenta desfechos positivos quando a gente pensa, nesse caso, no placebo, porque o placebo é algo muito presente. O cara acha que tomou aquilo, pô, vou ter tal desfecho, e é isso. Mas e o Tribulus? Bom, ele é muito famoso, muito vendido, muito idolatrado por quem nunca leu a literatura com calma. A evidência, ela é muito inconsistente, e boa parte desse discurso comercial está muito, mas muito acima da qualidade real dos estudos. Tá, Thales, mas e a maca? Essa funciona? Talvez, no questão da maca, existam alguns sinais positivos em contextos muito específicos, tipo mulheres em pós-menopausa. Mas, novamente, estamos falando de estudos com limitações, com amostras pequenas e uma dificuldade enorme da gente cravar algum efeito robusto nesse sentido. E, sinceramente, todos os outros compostos entram em uma lógica muito parecida. Então, o melhor que você faz com o seu dinheiro, que você pode gastar ele ao invés de suplemento, é investir em você, investir no seu ou na sua companheira, levar ele ou ela para jantar, lavar uma louça para ele ou ela, fazer uma boa comida em casa. Tudo isso vai aumentar muito mais a libido do que você comprar um suplemento aí inútil, tá bem? Resumindo, a queda do desejo sexual, da libido, pode ter relação com sono ruim, com estresse, com fadiga, com depressão, com ansiedade, conflito no relacionamento, com uso de álcool, com antidepressivos, ou seja, tem um zilhão de coisas. Em alguns casos, não todos, pode ter algumas alterações hormonais. E não é simplesmente resolvido com um suplemento, tá? É algo muito mais complexo. Então, de verdade, se você entender um pouquinho sobre libido, se você gostou desse tipo de conteúdo mais aprofundado, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual suplemento para libido você mais vê sendo vendido por aí, porque dependendo dos comentários eu faço um próximo vídeo só desmontando um por um com relação a esses suplementos, beleza? Um abração e até a próxima.